Bom, pessoal, então voltando aqui no exemplo 1, um exemplo numérico aí do cálculo de rentabilidade de uma ação, obviamente que esse valor é fictício, tá? O Usiminas não está perto de estar nem nos R$20. Vamos supor que o investidor tivesse comprado 1.000 ações preferenciais da Usiminas por R$ 28,70 e depois ele comprou lá 500 ações preferenciais da Usiminas por R$ 24,52, depois de 2 meses. E aí ele vendeu essas 800 ações da Usiminas por R$ 44,28 no mês 8, pagou R$ 20 de corretagem, R$ 9,90 de emolumentos na primeira compra, R$ 4,23 na segunda e R$ 17,48 na venda. Também foi cobrado aí R$ 9,00 de custódia ao mês do investidor. Então, pede-se calcular o imposto de renda total pago na operação. Observe que nessa situação nós temos ações sendo compradas em dois momentos diferentes, né? Então, nós temos 1.000 ações em 2/1 e 500 ações em 2/3, ambas com preços diferentes. Nesse caso, o que a gente faz primeiro? A regra do imposto de renda fala que você tem que calcular o preço médio das operações de compra. A partir desse preço médio, você vai calcular a sua rentabilidade para a base de cálculo do imposto de renda. Então, vamos lá. Eu resolvi aqui no PDF, que também está disponível para vocês. Bom, foram compradas então 1.000 ações a R$ 28,70. Nós temos que contabilizar a corretagem dessa compra de R$ 20 e o emolumento de R$ 9,90. Também foi realizada uma segunda compra 2 meses depois, né, de 500 ações a R$ 24,52. Nós temos que somar a corretagem e R$ 4,23 de emolumento. Por que eu somo esses tributos? Porque, na verdade, eles vão incrementar o meu preço médio de compra da ação. Dividido por 1.500 ações, me dá um preço médio de R$ 27,34. E em cima desse preço médio que eu tenho que calcular a minha base de cálculo para o imposto de renda. Então, vão ser 800 vezes 44,28, eu vendi as ações, 800 ações dessa base de 1.500, eu vendi 800 a 44,28. Para isso, paguei corretagem e emolumento. Observe que agora a gente tira a taxa, porque na verdade o investidor recebe esse dinheiro líquido das taxas, ok? Menos 800 vezes o preço médio. Por que eu estou lançando só 800 aqui, visto que eu tenho 1.500 ações compradas a esse preço médio? Sempre para calcular a rentabilidade, a quantidade que você vende tem que bater com a quantidade que você compra. Então, a gente está olhando nessa operação aqui a venda de 800 ações. As outras ações que sobrarem, as outras 700 ações, vão ser contabilizadas em um outro momento quando elas forem vendidas, ok? Então, agora a rentabilidade é só em cima das 800 que foram negociadas. Consequentemente, fazendo a diferença da venda menos o valor da compra, eu chego na minha base de cálculo de imposto, que é 13.514,52, ok? Vezes a alíquota de 15%, me dá um imposto de renda total pago de R$ 2.027,18. Vamos voltar lá no exercício. Bom, pede-se a rentabilidade mensal líquida obtida na operação, pede-se o imposto de renda ser recolhido pela investidora, depois a rentabilidade mensal líquida obtida na operação. Então, vamos lá. O imposto de renda retido na fonte, a formulinha dele é basicamente o seguinte. Esse retido na fonte é aquele valorzinho que eu comentei com vocês, que já é deduzido lá pela corretora mesmo, já sai deduzido na nota de corretagem,
quando você vende, né, a ação e tem lucro. Para quê? Para o governo mapear que você tem uma operação ali que teve lucro e que ele tem que ficar atento para o pagamento do resto do imposto de renda, tá? Que a gente vai chamar de imposto de renda a recolher. Então, qual que é a formulinha do imposto de renda retido na fonte? Quantidade vendida vezes o preço de venda vezes a alíquota de 0,005%. Ok? Aqui eu transformei em número decimal. Peguei então a quantidade vendida vezes a alíquotazinha, cheguei a R$ 1,77. Então, o que a investidora vai ter que fazer? Ela vai ter que recolher, ou seja, emitir até o último mês, até o último dia do mês subsequente ao do negócio, uma DARF recolhendo R$ 2.025,41, que é a diferença do imposto de renda total menos o retido na fonte, ok? E para calcular a rentabilidade líquida da operação, nós temos que considerar também o custo da custódia de R$ 9,00 por mês. Então, o investidor ele ficou 7 meses nessa operação. Na data zero, ele comprou as ações, 800 ações por R$ 28,70. Aí tem um detalhe aqui. Todos os nossos exercícios da lista, por uma questão de formalização e até gabarito, nós vamos manter como premissa básica que as primeiras ações que entraram vão ser as primeiras ações a sair. Ou seja, a gente sempre vai começar vendendo as ações mais antigas, tá? Então, as primeiras ações foram compradas a R$ 28,70, né? Eram 1.000 ações compradas a R$ 28,70. Então, nós vamos fazer 800, que é a quantidade de ações que foram vendidas no mês 7, vezes o preço de R$ 28,70, menos a taxa de corretagem, menos a taxa de emolumento. Ah, Flávia, mas isso aqui é a taxa de corretagem de emolumento cheia. Se você quiser, você pode fazer um proporcional. Ah, na verdade, essa taxa aqui é de 800 por 1.000 ações, né? É de 80% do valor. Eu, sinceramente, acho que não vale tanto a pena, porque é um valor muito alto que está sendo negociado por uma diferença de centavos. Então, assim, eu estou julgando a taxa total da corretagem do emolumento, mas isso aí fica a critério de quem estiver fazendo a conta também. Para critérios de exercício, a gente vai manter saindo a taxa de corretagem e emolumento todo na operação. Bom, então aqui foi debitado R$ 22.989,90 do investidor. Do mês 1 ao mês 6, ele pagou R$ 9,00 de custódia. E no mês 7, ele vendeu essas ações a R$ 44,28. Então, ele teve essa entrada de caixa, mas pagou imposto de renda total. Aqui também, para facilitar, eu estou supondo que ele paga tudo na hora que ele vende. Então, ele paga tanto o retido na fonte, que já sai mesmo na nota de corretagem, e que ele emite a DARF lá e já paga. Se vocês não gostarem dessa suposição, vocês podem fazer o mês 8 aqui, saindo o pagamento de imposto de renda. Só que eu acho que não tem necessidade. A diferença que vai dar em termos de rentabilidade é muito pequena. Então, assim, eu acho mais fácil calcular tudo como se estivesse sendo pago ali na hora da efetivação mesmo da venda. Menos R$ 20,00 a corretagem, menos R$ 17,48 do emolumento da operação da venda e menos R$ 9,00, que seria a última taxa de custódia aí, ok? 33.350 e 34. Porque esses valores foram abatidos aí da compra, do valor da venda. Bom, então nós vamos usar a TIR, né? Lança aqui a compra, muda o sinal para negativo, fala que são pagamentos de 6 custódias de R$ 9,00. A última custódia está embutida aqui, já debitando o valor da venda. Então, esse aqui é o valor líquido da venda. Peço para calcular a rentabilidade, chego na rentabilidade ao mês. Para calcular a rentabilidade ao período, como o investidor fica 7 meses, né? Eu somo 1 nisso aqui, elevo a 7 menos 1 vezes 100, chego na rentabilidade acumulada da operação. Então, de novo, essa premissa de que as mais antigas são vendidas primeiro é uma premissa de quem está calculando. Você poderia, por exemplo, usar o preço médio aqui sem o menor problema, tá? Isso aí fica a critério de vocês. O que não é premissa, o que é fórmula estabelecida, é a lógica de cálculo do imposto de renda. Isso aqui sempre é em cima do preço médio, tá?
ok? E essa formulinha também aqui é padrão de como é calculado o imposto de renda retido na fonte, também é padrão, é desse jeito aqui. Quantidade vendida vezes o preço vezes a alíquota, tá? Bom, vamos voltar lá para a aula do PowerPoint. Tem uma calculadora que vocês podem acessar lá no Clube do Pai Rico, tem um site aí de baixo, que também calcula para vocês a questão do imposto, da rentabilidade na operação, enfim. É uma forma até mais fácil, se vocês quiserem utilizar, ela é disponível e gratuita e vocês podem usar tanto operação à vista como day trade, tá? E aí vocês entram com a questão da taxa de corretagem. Bom, como funciona aí algumas questões do home broker, que é o sistema que a corretora te fornece para você comprar e vender ações. O que é uma ordem de compra, né? Você coloca lá a quantidade de ações que você quer comprar, o ativo, o código dela, se é ordinário ou preferencial, você coloca o 3 ou 4 aqui, o preço, a data limite, e aí ele já calcula para você com os impostozinhos, né, com as taxazinhas, o que você vai ter aí de valor a bloquear, tá? Isso aqui é um book. Então, nós temos 26,1 milhões de ações querendo ser compradas a 14 centavos e 19,8 milhões de ações querendo ser vendidas a 15 centavos, ok? No momento em que isso aqui se cruzar, nós vamos ter, de fato, o negócio, na verdade. Então, o book ele é organizado dessa forma: as compras mais altas primeiro e as vendas mais baixas primeiro. Para quê? Para conseguir ter mais chance de ter o negócio. Quando a gente fala de dar uma ordem a mercado, significa que você está mandando executar pelo último valor do negócio. Então, ele pega lá o último valor de que teve o negócio, preenche para você o home broker e você confirme e ele leva essa ordem, tá? Quando a gente está falando em termos de ordem limitada, né? Você pode ter uma coisa muito útil que chama stop de venda. Como é que funciona isso? Você comprou uma ação. Tá com medo do preço dela cair muito abaixo do preço que você comprou. Então, você arbitra aí uma margem de perda que você gostaria de ter, né? Seria sensível a ter. E fixa o preço de venda. Olha, eu comprei a 15 reais. Se cai a 14 reais, eu quero vender. Então, o que o sistema faz? E aí você deixa essa ordem lançada com o que a gente chama de preço de disparo, né? Stop de venda. Se a ação atingir o valor vamos colocar lá, R$14,05, visto que eu comprei a 15, se atingir a R$14,05, então você preenche esse preço de disparo a R$14,05, vende para mim a R$14 no mercado. E aí, bateu 14,5, o sistema já emite uma ordem de venda a R$14 para você. E aí você pode deixar uma data limite para essa ordem expirar. A minha corretora não aceita essa data maior do que um mês. Então, eu tenho assim, eu posso deixar esse stop aberto durante um mês. Depois eu tenho que renovar ele para mais um mês, ok? E assim sucessivamente. Então, é uma forma muito boa de você gerenciar seu risco. Não ficar tão exposto ao movimento de queda da ação. Ah, Flávia, pode acontecer de não pegar minha ordem? Pode. Se a ação estiver caindo muito bruscamente, às vezes ela vai inclusive pular sua ordem de stop, não vai nem passar por ela. Um exemplo, você colocou lá que se chegar a R$14,05, vende para mim. Só que às vezes a ação já está em R$13. Então não deu nem tempo de você, às vezes, ela pulou os 14 e foi para os 13. Não deu nem tempo de passar pelos 14,5 para o sistema entender que ele tinha que mandar a ordem
de R$14. Ou então aquela ordem até foi, mas R$14 já é inexequível. Ninguém quer comprar aquilo a R$14, porque já tem gente vendendo a 13. Em que situações o stop falha? Quando o mercado está muito volátil. Numa situação de coronavírus, nessa crise que a gente viu, o mercado maluco em fevereiro e março, não tenham dúvidas que vários stops falharam em conseguir, né, sequer emitir a ordem de venda para o investidor. Então, assim, tem que tomar um cuidado, porque isso também não é garantido. Mas em situações normais de mercado, onde as ações não saem tendo pulos bruscos no preço, você consegue utilizar essa ferramenta como gerenciamento de risco. Tá? Aqui era um outro exemplo, né? Se o investidor quer comprar uma ação, ele comprou a ação 44, quiser limitar sua perda em 10%, ele pode deixar a ordem de stop a 39,60. Lembrando que o preço de disparo tem que ser um pouco maior do que o preço do stop. Então, o preço de disparo de 39,61 e o preço de limite de 39,60. Se a ação chegar a 39,61, ele já lança a ordem de venda a 39,60, ok? Você também pode dar uma ordem para comprar a ação se ela chegar a um determinado preço. Bom, às vezes você fala assim, essa ação está muito cara. Quando ela cair bastante, eu quero comprar ela. Aí você deixa um preço lá de compra bem abaixo do preço de mercado, porque você acha que não vai executar, mas você deixa lá como garantia, porque se chegar naquele preço você quer comprar. Eu acho isso um pouco arriscado, porque se a ação chegar a cair naquele preço baixo que você colocou, não tem garantia nenhuma que ela não vai continuar caindo, né? Mas tem gente que gosta. Eu tenho um colega que ama pôr preço de start de compra nas ações mais baixas e fica esperando mesmo o mercado dar uma queda de correção forte para ele começar a comprar. Ele inclusive faz ordens de compra só assim, botando, ele brinca, tem uma expressão que ele usa que é como se fosse assim, lá no limbo, ele cata as ações no limbo, né? Ele vem comprando no limbo, toda vez que o limbo começa. Um ponto ruim de você deixar uma ordem dessa em vigor vamos pensar numa situação. A empresa, saiu uma notícia que a empresa está envolvida em corrupção. Com certeza o limbo vai chegar, né? Então, muito rapidamente ela vai corrigir 15, 20% no dia. Você comprou, isso já aconteceu com ele, inclusive, algumas vezes, porque ele deixava as ordens de compra lá ativas, né? Comprou naquele preço baixo ali, mas como o mercado entendeu que a corrupção é uma coisa muito ruim para a empresa, o preço continua caindo, e aí você um belo dia abre seu home broker e descobre, putz, grilo, esqueci de cancelar a ordem, comprei agora, estou comprado numa ação que está com problema de corrupção ou fraude de balanço. Então tem que tomar um certo cuidado com isso também, que é um risco que você incorre. Nesse caso, o raciocínio é um pouco inverso, né? O seu preço de disparo, ele é maior do que o seu, na verdade, seu preço de disparo ele é menor que seu preço limite. Então, vamos supor que o investidor, que a ação esteja negociada a R$44. Aí ele acha que se a ação romper R$46, ela vai entrar num sistema de tendência de alta. Aí ele fala assim, olha, se a ação chegar a R$46,01, que é o que a gente chama de preço de disparo, compra para mim a R$46,10, porque aí tem chance dela ser executada mesmo. Você compra um pouquinho mais caro, mas garante a compra. Ou seja, nesse caso, você pode limitar o seu prejuízo e limitar seu lucro. Você pode ter essa ordem simultânea tanto para venda, né, para poder ter ali para venda no seguinte sentido: se você estiver ganhando, você pode limitar seu lucro. Se você estiver perdendo, você pode limitar sua perda. Então, você fala isso para o sistema. Você também pode usar a ordem de stop simultânea. Então, vamos lá, um exemplo, né? Você pode querer limitar o seu prejuízo a R$39,60 ou o seu lucro, no caso da ação chegar a R$48,30, supondo que você comprou R$44. Então, você fala para o sistema: se a ação chegar a R$39,61, vende para mim mais barato, R$39,60.
Se a ação chegar a 48,40, vende para mim mais barata 48,30. Dessa forma, eu limitei meu prejuízo e meu ganho, ok? Bom, depois de falar então um pouco dessa operacionalização do mercado em termos de ordens, vamos falar um pouquinho das características básicas do mercado primário, né? Muitas pessoas podem ter interesse de participar de IPO de ações. Esse ano mesmo nós estamos tendo vários IPOs, mesmo com a questão da crise rolando, né? Os efeitos da crise rolando ainda no mercado financeiro. Então, como que funciona esses passos, né, para uma empresa que está abrindo capital na bolsa? Ela tem que fazer um estudo preliminar de viabilidade, porque ela tem que chegar num preço inicial de oferta pública. O que acontece geralmente? Tem um range que esses preços são oferecidos. Vamos supor, de R$15 é o preço mínimo, R$16 é o preço máximo. Aí você fala assim, eu só compro. Aí na hora que você estiver dando a sua oferta via corretora, você pode falar, eu vou comprar a preço de mercado, ou seja, qualquer preço entre R$15 e R$16. Ou você pode falar, não, na verdade eu acho que se tiver R$16 está muito caro, então compra para mim até R$15,50. E aí você tem a quantidade mínima de ações que você tem que comprar e a máxima de ações que você pode ter também, de forma a limitar a participação de cada investidor na empresa. Se você vai ganhar o mínimo ou o máximo, vai depender da quantidade de pessoas interessadas em entrar na IPO. Se tiver muita gente, vai todo mundo levar o mínimo. Ou seja, a bolsa vai diluir o máximo que ela puder as ações entre as pessoas, porque é uma forma de pulverizar também e garantir com que todos participem do mercado, tá? Então a empresa tem que fazer esse estudo de viabilidade para conseguir fixar esse preço inicial da ação, né, esse range, esse intervalo em que ela vai ser ofertada. Contrata uma instituição financeira para fazer intermediação para ela e a coordenação da emissão dessas ações, fazer o esforço de vender essas ações no mercado. Junta a Assembleia dos Acionistas para aprovar a operação, elabora o contrato de distribuição, nós vamos ver que tem ali formas de garantia também, obtém o registro na CVM, processa a listagem desses valores na Bolsa e publica o anúncio de início e encerramento da distribuição pública das ações. Então, um exemplo que existe de garantia, né, desse processo de IPO são sistemas de garantia que os bancos que estão emitindo essas ações no mercado vão oferecer. Como é que são os dois sistemas de garantia? Nós temos a garantia firme, que o banco se compromete a comprar diferentes das ações que não forem vendidas, porque ele realmente acredita na credibilidade da empresa, então o banco se compromete a entrar como acionista. E a garantia do best effort, que é basicamente o seguinte, o banco fala, olha, nós vamos fazer o melhor esforço para vender as ações, mas se não conseguir, nós não vamos nos tornar acionista dessa empresa. Eu acho isso interessante porque se tiver garantia firme, eu acho que dá mais credibilidade para o processo de IPO. Então é bom dar uma olhada nisso na escritura de lançamento lá no documento de lançamento das ações. Ok? Isso aqui eu acabei de falar, né, dos tipos de garantia, de como que é feito esse processo de emissão. Os bancos também fazem uma pesquisa junto aos grandes investidores antes de lançar esse preço de range, né, de 15 a 16 reais, que foi o exemplo que eu dei, para saber se esse preço também é execuível, se esses investidores teriam interesse. Então é feita uma pesquisa que a gente chama de book building, né, de construção do book de preço dessas ações, com esses grandes investidores, para ajustar alguma coisa que for necessária nesse estudo de viabilidade que suportou chegar aí nessa extensão, nesse limite de preços, ok? Bom, obviamente que as empresas têm custos incorridos aí para abrir capital na bolsa. Aqui é um exemplo, já tem um tempo também, mas só para vocês terem uma ideia, quase em torno de 4 ou 5% do volume que a empresa capta é custo de emissão para pagar o banco, para pagar as corretoras, enfim. Então, assim, abrir capital na bolsa não é a forma de financiamento mais barata que uma empresa pode ter. Por quê? Capital próprio é mais caro, você paga dividendos, você tem
não tem assim, digamos, como é um capital de risco maior, o retorno exigido pelo investidor acaba sendo maior também. E além de tudo, você ainda paga essa alíquota aí na emissão de 4 a 5%. Então, basicamente, se você pensar como empresa, emitir capital, abrir capital na bolsa significa captar um recurso que os lucros futuros vão ser divididos com os acionistas daquela ação também, com novos acionistas. Então, significa dividir lucros futuros. Significa ter um nível de auditoria, controle muito maior do que se você pegasse, às vezes, o dinheiro emprestado num banco, tá? Além dos custos de emissão da operação e além do fato do investidor requerer uma taxa de retorno alta. Por quê? Porque se a empresa começar a não oferecer dividendos e ganhos de mercado para ele, o valor da ação da empresa vai minguando no mercado, ele vai caindo, caindo, caindo. Quando vai ver, isso vai afetar o valor de mercado da empresa, que pode também impactar nos custos de financiamento bancário que ela for pegar, no momento que ela precisar vender os ativos, esse valor de mercado das ações vai interferir nesse processo também. No momento que ela for vendida para um outro grupo, o valor de mercado baixo vai interferir nesse processo também. Então, assim, não é trivial abrir capital na bolsa, são várias outras variáveis muito mais complexas do que se pegar um financiamento no banco. Inclusive, recentemente eu vi uma reportagem que grande parte das empresas que têm aberto capital recente são empresas que já estão numa situação de prejuízo, né? Então tem que ser um certo cuidado também, que não é toda abertura de capital que é boa. Por exemplo, tive um aluno que é investidor de longo prazo, que ele simplesmente se recusa a entrar em abrindo capital na bolsa. Porque ele falou, Flávia, é muito pouca informação que a gente tem. Apesar das empresas divulgarem os últimos balanços, não tem uma série histórica de balanços, e pior ainda é quando a empresa é de um setor completamente novo, né? Pouco conhecido. E não tem nem empresas comparáveis para você analisar como tem sido o crescimento delas na bolsa. Então, assim, ele tem uma certa resistência do IPO. Eu participei do IPO da Vivara ano passado. Foi um IPO totalmente disputado pelo mercado, então eu levei bem menos ações do que eu pedi, mas foi uma coisa que valeu a pena de fato, porque eu consegui comprar um preço razoável. Elas corrigiram durante um tempo para um preço abaixo do que eu comprei no IPO, mas depois ela deu uma deslanchada antes do coronavírus, né, gente? Porque com o coronavírus ela minguou de novo, mas eu acabei saindo antes de ter o efeito coronavírus. Não por pensar que viria essa crise, mas porque eu já tinha achado que o ganho estava bom. E aí deu para fazer uma realização boa de lucros aí no IPO da Vivara. Mas não é comum necessariamente as ações sempre subirem no IPO. Acho que, na verdade, se vocês fizerem uma avaliação, o mais comum é elas começarem a ser ofertadas inicialmente por um preço maior e aí elas acabarem corrigindo. Isso pode acontecer pelo menos por um tempo até elas conseguirem fazer um movimento de alta, isso se vier, né? Porque também não tem garantia. Bom, quais as vantagens e desvantagens do IPO ou underwriting, que é a mesma coisa? Vantagem, provimento de recursos para a empresa financiar capital de giro, imobilizado, expandir. Desvantagem, pressão por parte do mercado para manutenção de padrões de crescimento, isso é verdade. A toda hora a empresa vai ser foco de notícias, com pessoas dando palpite no negócio dela. Maiores informações à disposição da concorrência, custos de emissão e manutenção das companhias abertas, manter site de relações com investidores, contratar auditores externos e assim sucessivamente. Eu tenho um aluno que está fazendo um trabalho muito interessante do TCC e ele mexe com programação. Ele está pegando todas as notícias do Infomoney disponíveis desde 2015 para entender o impacto
avaliação da JP Morgan sobre o preço da ação, no caso da WEG, que é uma empresa chamada Indústria 4.0, né, uma empresa de inovação, trabalha muito com o processo de inovação de sistemas de produção, também produz tinta, motor, enfim, eles têm se despontado aí ao longo do tempo no mercado. E ele está baixando, né, as notícias, ele fez uma programação para baixar essas notícias, desde que tivesse a palavra JP Morgan e WEG, para verificar toda vez que a JP Morgan soltou notícia. A ação da WEG está subavaliada, qual o impacto daquilo no preço no dia? Está supervalorizada, qual o impacto no preço no dia? Está neutra, está caro, está barato, enfim. O impacto dessa corretora, né, dessa avaliadora de ações, em cima do preço da ação da WEG. Nós não tivemos resultado ainda estamos na fase de coleta de informações, mas eu achei muito interessante, justamente por essa questão de pressão por parte do mercado, né? O tempo inteiro as corretoras vão estar lançando laudos que podem impactar positivamente ou negativamente no preço das ações. Bom, um exemplo de IPO bem sucedido aqui foi a abertura da própria Bolsa de Valores, em 23 de outubro de 2007. A Bolsa abriu capital nela mesma e ela colocou 288 milhões de ações, 40,8% do capital da empresa, a um preço de emissão de R$ 23, o que propiciou uma captação de 6,625 bilhões de reais, a maior da história no Brasil e quinta no mundo em 2007. No dia da sua estreia, ela chegou a subir 52,13%, chegando a quase R$ 35. As pessoas físicas compraram 10% desse total que foi ofertado, 20% investidores institucionais brasileiros e 70% estrangeiros. Aí, de curiosidade, eu peguei a cotação da série histórica dessa ação, a B3SA3, que é a ação da própria B3 na B3. Aqui, gente, tá com valor mais baixo, porque esses preços já são corrigidos por dividendos, split, ou seja, proventos, bonificação, tudo. O Economática faz essa correção, então ele gera uma série histórica comparável, de forma que eu consigo comparar o preço de 2008 com o preço de 2020. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Tem que pegar uma série histórica de preços de ações com as correções para proventos. Porque se vocês pegarem sem essas correções, pode ser que a ação tenha feito um split, dividido seu valor, e aí um dia ela estava sendo negociada a 100, depois ela passa a 20, e isso acaba configurando como se fosse uma perda de valor, quando na verdade só foi um ajuste feito na quantidade de ações no mercado, consequentemente seu preço, sem necessariamente significar uma queda da rentabilidade. Então tem que tomar esse cuidado. Aí eu achei interessante porque tem sido uma tendência das pessoas começarem a investir mais na bolsa, né? E a ação da própria bolsa deu 19,36% ao ano de rentabilidade média nos últimos 12 anos. Então, hoje, por exemplo, ela já chegou a estar cotada aí a 66, 67 reais por aí, como teto histórico. Ok? Então, fica aí a dica que quem comprou aqui pode ter executado um ganho de 52,13%, mas quem manteve também conseguiu uma rentabilidade média interessante. Bom, alguns exemplos de IPOs previstos para o segundo semestre de 2020. A Ambipar já aconteceu, a empresa de gestão ambiental. Ela teve uma oferta pública inicial das ações em R$ 24,75. Deixa eu mostrar para vocês como é que foi. Ela abriu aí em 24 e pouco. Aí nos dias subsequentes ela chegou a subir até 33,11. Depois ela teve aí uma queda, uma correção muito forte nos outros dias subsequentes, a ponto de estar valendo 27,75, ou seja, muito próximo aí, relativamente próximo do preço da oferta inicial. Ela já chegou aí a ficar 27, mas
Nada muito abaixo também da oferta inicial, não. Foi a oferta inicial de R$ 24,75. Pelo menos essa aí conseguiu segurar o preço um pouco acima da oferta inicial ao longo do tempo. E ao longo de basicamente um mês, praticamente, de negócio. Ok? Outras empresas que estão para abrir capital, né? O Banco de Investimento BR Partners vai abrir capital. O grupo Profarma também registrou um processo de abertura de capital, né? Ele é da abertura de capital da Varejo Farma Participações, a gigante do varejo farmacêutico brasileira, é formada atualmente pelas redes Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio e Drogarias Rosário, distribuídas no Rio, Distrito Federal, Mato Grosso, Tocantins e Goiás. A nossa tradicional Pets, que é uma rede de produtos para animais domésticos, ela também vai abrir capital. Ela tem o objetivo de captar dinheiro para abrir lojas e hospitais e investir em tecnologia digital. Uma empresa de materiais de construção, a Quero Quero, que tem 346 lojas na região sul. Bom, os que eu mapeei até o momento foram essas. Tem uma outra também, que é a Pague Menos, que vai abrir capital agora. A oferta pública dela vai ser feita em 2 de setembro. Enfim, fica a dica para vocês acompanharem mesmo como que é esse processo de abertura de capital, como que vai variar o valor dessas ações dessas empresas. Eu estou muito curiosa para ver a da Pets, né? Como é que vai ser aí o movimento do preço da Pets. Me chamou a atenção. Ok? É isso. Em termos de aula, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de tirar as dúvidas nas aulas síncronas. Um abraço, tchau, tchau.